que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Mais uma edição de Luz para o Mundo. Aula bíblica aqui da nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, como agora, Alvorada FM 97.9, Realma, Goiás, para mais de 30 cidades aqui no Vale do São Patrício. Alvorada FM, glorioso prefixo, desde que era em 1910, FM há alguns anos, gloriosamente, 97.9. Então aqui Denilson Carvalho, Luz para o Mundo, aula de Bíblia. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que ele quem? Senhor Jesus Cristo, na sua vinda, sua segunda vinda ou na sua volta. Eis que ele vem ou virá nas nuvens, e todos os olhos o verão, etc. Apocalipse 1, versículo 7, ainda do Cristo. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra verão, ou seja, enxergarão, presenciarão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos nos quatro cantos da terra, ou seja, na terra toda. E ainda Mateus 25:31, dizendo Cristo: e quando o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Prezado amigo, querida amiga, você que lê a Bíblia, você que conhece a Bíblia ou pretende entender as verdades bíblicas mais a fundo, como sobre esse assunto, como sobre este tema, a segunda vinda do Cristo, diga, pensa aí que seja em retórica. É possível que o Senhor Jesus Cristo tenha voltado, tenha vindo espiritualmente, secretamente, invisivelmente, em 1º de outubro de 1914, a sua vinda, conforme anunciada em tantas passagens bíblicas por ele, Paulo, Pedro, etc., possa se dar ou ter ocorrido espiritualmente, secretamente, de modo incorpóreo, mediante nisso, daqui a pouco uma aula profunda, com todo respeito, claro, porém, ensinando, sim, aqui estou como professor de Bíblia e religião, bastante história também, sim, ensinando com amor, carinho e compreensão, as pessoas queridas, testemunho de Jeová, que graciosamente, crente realmente nisto, vem de portão em portão, domingo, sábado, feriados, em outros dias, conforme a pessoa tem um tempo disponível, ensinando-nos, ou tentando ensinar-nos, claro, tentando levar-nos a acreditar que o Senhor Cristo voltou, embora secretamente, apenas espiritualmente, sem sair da Nova Jerusalém, em 1º de outubro de 1914. Ele voltará, meu amigo, ele virá com as nuvens de anjos, e toda a humanidade o verá, salvos e perdidos naquele dia.
Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, aula de Bíblia, Escola Bíblica Dominical, Alvorada FM 97.9 e Rialma, Goiás, para mais de 30 cidades aqui da nossa região. 97.9 Alvorada. Avise seus amigos, se ainda não fez, vizinhos, parentes, a irmandade da sua congregação, da sua igreja, na escola, no trabalho, acerca deste programa onde a Bíblia Sagrada é aberta em aula bíblica profunda e fielmente explanada. Que Deus use a você e a toda a sua família nisto. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Aqui, irmãos, o mesmo livro que já utilizei em 2 ou 3 programas anteriores, já aberto no capítulo 17, a partir da página 328, livro da Testemunha de Jeová, livro intitulado Coisas em que é impossível que Deus minta. Concordam? Deus não mente. É impossível que através da Bíblia, na ação do Espírito Santo, inspirando escritores bíblicos, nos ensina, tente nos ensinar, nos convencer que o Cristo veio cumprindo as promessas proféticas da Bíblia, inclusive dele mesmo, etc., Paulo e tal, acerca da sua segunda vinda, em 1º de outubro de 1914, apenas espiritualmente, incorpóreo, então, de modo simbólico. Não, é impossível. Então vamos, sim, primeiramente lendo algumas frases muito interessantes, porém em desacordo pleno com a Bíblia, no que concerne a compreensão gramatical, mesmo em língua portuguesa, quanto mais em grego. Entendo que, infelizmente, a cultura do nosso país está cada vez mais baixa. Pouco se entende a nossa língua materna, língua portuguesa, quanto mais grego. Mas eu explico. Tenho explicado a Bíblia, como professor de Bíblia consciente, que tenho crianças ouvindo-me, crianças 5, 6, 7 anos, e que entendem o assunto, simplificam as questões que são profundas, complexas, de modo que tenho testemunho sobre isso, me emociona, Deus seja louvado, tenho alcançado o alvo. Crianças em tenra idade entendem o assunto, Deus seja louvado. Quanto mais jovens, adultos, doenças. Estão lendo alguns pontos neste livro do Testemunho de Jeová, no capítulo 17, a partir da página 238. O título do capítulo é A Volta do Profeta Maior do que Moisés. Isso aqui é tendencioso, até pelo seguinte: as Testemunhas de Jeová é notório, eles ensinam assim em palestras, Salão do Rã, assisti isso muitas vezes, sua literatura, etc., que o Senhor Jesus Cristo não era Deus, não é Deus, quando no máximo, quando muito, Deus com letra D minúscula. Eles grafam nas suas Bíblias Deus na referência ao Cristo com a letra D minúscula, como no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Deus com a letra D minúscula, diminuindo Cristo. Claro que ele era profeta, mas ele não virá como um profeta maior do que Moisés. Ele virá, como diz a Bíblia, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Eis que ele virá com as nuvens de anjos, e todos os olhos o verão, até aqueles que o trespassaram, que haverá uma exceção parcial especial de assermos, inimigos do Cristo, etc. Estão lendo aqui.
alguns pontos. Já na página 329, na realidade, eu fiz marcas a caneta. Marcas a caneta para que eu não me perca aqui, letras bem pequenas, mas dá para que eu lesse aqui, embora com dificuldade, mas me viram. Então aqui se diz: esse Jesus, aqui estão relatando a passagem dos anjos perante os discípulos do Monte das Oliveiras, logo após a ascensão triunfal do Cristo e volta ao trono do Pai, a Nova Jerusalém. Subiu corporalmente, prometeram vir, voltar corporalmente também, só que é diferente. Subiu sozinho, mas virá acompanhado por todos os anjos de Nova Jerusalém. Bilhões de potentíssimos anjos, serafins e querubins. Leio: esse Jesus que dentre vós foi acolhido em cima no céu, virá assim como da mesma maneira, vai pensando em amigo também, amiga, que significa da mesma maneira em que observastes ir para o céu. Na argumentação subsequente, nessa página, em 3, 4 páginas seguintes, Simão de Jeová argumentam que o mundo não viu Cristo subindo, apenas um punhado de discípulos, na verdade eram uns 500, conforme alguma passagem, Paulo em Coríntios. Não é o caso por um momento. Ali estavam os 11, já que Judas havia se perdido, praticaram suicídio por enforcamento, 11, etc. Viram Cristo subir, e de fato os anjos que ficaram, como se fossem rapazes garbosos, não se apresentaram como eles são na realidade, asa e tal. Se é que antes tem asa, a dúvida sobre isso, então de uma parte, mas tudo bem, não assim um problema. Então disseram isso aqui, que está em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, aula de Bíblia, querendo anote, amigo. Eu não ficarei repetindo tanto, anote, para ganhar tempo, querendo. Até quem me ouve há um bom tempo já sabe que é aula de Bíblia. Então, desejando, anote cada passagem que estarei citando, embora brevemente, sem perder tempo, e já lendo e explicando na Bíblia. Vamos à Bíblia. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Estarei mesclando assim alguma frase deste livro, deste Testemunho de Jeová, e alguma passagem bíblica atinente ao assunto. Estou em Mateus, de fato aqui folheando a Bíblia. Eu tenho dito, sei tudo isso de cor e salteado, posso fechar os olhos, então relatar aquela passagem e explicando-a. Claro que na minha explicação não leio, é de cabeça, não conhecimento. Agora, tenho feito questão de ler, sim. Às vezes eu apenas cito, mas agora lerei. Anote, querendo. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Aula de Bíblia, anote, querendo. Atos 1, 9 a 11. Inicia a leitura. Depois que eles disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram dois homens, dois varões, diz Bíblia arcaica, dois jovens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, ou numa tradução mais moderna, homens de Galiléia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui neste capítulo relatado, as senhoras argumentam que, como apenas um punhado de discípulos viram e o mundo não viu, assim quando ele vier, então não será visto por ninguém. Testemunho de Jeová, todo respeito, porém, vamos estudar um pouco mais do nosso riquíssima língua portuguesa. Reconheço que é uma língua difícil, é o seguinte: estes livros, como também revistas, Sentinela Despertar, da Testemunho de Jeová, não são feitos, escritos, bolados pela Testemunho de Jeová, no caso aqui em português, no Brasil, não, ou em cada país. Isso vem da alta liderança da chefia para o mundo mundial da Testemunho de Jeová, que fica no bairro de Brooklyn, Nova York, Estados Unidos da América do Norte. Então, dizem serem pessoas dignas, cultas, cultíssimas. Então entendem língua inglesa. Quem traduziu isso para a língua portuguesa pensa que entende português, mas há um disparate, há
discordância nisso, contradição. Então a passagem aqui está, cabe de lê-la. O Cristo subindo, os discípulos viram subir, ficaram firmes, não desviaram o olhar, fixos nele enquanto ele subia, até que uma nuvem o encobriu os seus olhos. Evidentemente, era um nuvem de anjos que veio acompanhar o mestre, aquele cortejo, de volta ao trono do Pai, onde ele se sentaria mais uma vez à direita, conforme está no Salmo 110, versículo 1, e outras passagens bíblicas falam que o Cristo subiu, voltou ao céu e sentou-se, ou estabeleceu-se no trono do Pai à sua direita, de onde há de vir, diz o credo católico romano, para julgar as pessoas vivas e as pessoas mortas porque serão ressuscitados. Claro, quem morreu perdido ou morrerá perdido não será ressuscitado na volta do Cristo, 1000 anos após, mas quem viveu o sal com uma bela doença vital, ressuscitado naquele dia, no dia da volta do Cristo. Então, bom, vamos à língua grega. As Testemunhas de Jeová argumentam neste capítulo e no outro livro mais profundo que eu tenho ali, Testemunhas de Jeová, capítulo marrom, intitulado Raciocínios à base das Escrituras. Ali sobre o vocábulo grego parousia, Testemunhas de Jeová pronuncia o parousia. Muitos protestantes também, até na minha igreja adventista, alguém pronuncia errado, parousia. Não é parousia, porque a letra implicada nisso é sigma, equivalente em português é SS, sig. Então, parousia e não parousia. Mas a questão da pronúncia é de menor monta. Se eu erro na pronúncia alguma palavra em português, grego, hebraico, latim, não perca a salvação por isso, não é pecado. Talvez baixe a cultura, mas não é pecado. Então a pronúncia é, porque já que estou nisso, não, ensinando o Testemunho de Jeová, até mesmo a pronúncia correta da palavra grega, do vocábulo grego, parousia e não parousia, parousia. Então, o Testemunho de Jeová fala que essa palavra significa presença, certo? É verdade? Qualquer dicionário grego e português, eu tenho aqui 2, daqui a pouco direi quais. Então, relato que o primeiro sentido da palavra grega parousia é presença. Mas há mais sentidos? Nenhum dicionário traz apenas presença, muito menos presença secreta, invisível, jamais. Vá pensando aí, querido irmão, querida irmã, de igreja maravilhosa de fundamento, como Assembleia de Deus, Batista, o Brasil para Cristo, Deus e Amor, e outras que cometem o mesmo erro, porque creem numa volta do Cristo não acontecida, numa vinda já no pretérito, como o Testemunho de Jeová, numa vinda no futuro, porém, assim como o Testemunho de Jeová, no mesmo erro, invisível, secreta, nada disso. Dizem até que o povo de repente sumirá. Então o Doril sumiu, desapareceu, ficando apenas a roupa, o avião sem piloto, o Uber, o aplicativo, o táxi, então o ônibus sem o motorista, então aquela bagaceira, mentira. Não quer nessa inverdade, nessa imbecilidade, saber ser amigo, minha amiga. Então vamos à palavra grega. Eu tenho aqui meu dicionário grego-português. Daqui a pouco eu direi porque eu preciso nessa aula ensinando e não escoaçando a Testemunhas de Jeová e por tabela presbiterianos, batistas, Deus e Amor, Coração do Brasil de Centro, por que não? Eu tenho visto como miscelâneo, não várias denominações que apreciam esse programa porque é usado direto, porém com respeito, carinho, graça, amor e misericórdia. Daqui a pouco eu direi porque precisamos da palavra grega parousia. Daqui a pouco o amigo entenderá e talvez esteja entendendo. Parabéns. Então aqui esse dicionário tem 2. Este aqui é preparado na cidade do Rio de Janeiro pelo Juerp, ou seja, editor da Igreja Batista Regular, Juerp, de William Carey Taylor, o inglês. William Carey Taylor. O outro que eu tenho está na minha estante de livros, no armário, é do famosíssimo James Strong. A mesma coisa. Na internet você encontra dezenas de dicionários grego e português. Você encontra ali, se sabe ler grego, a palavra parousia, se não, entre em contato comigo que eu auxilio. Você vê que o sentido é sempre o mesmo. Parousia, está aqui no dicionário. Dicionário de William Carey Taylor, grego e português. Leio. Parousia, assim. As letras do alfabeto grego são, para essa palavra: Pi, Alfa, Rho, Ômicron, Y, Sigma, Iota, Alfa. Em português, seria P, A, R, U, S, S, I, A. Parousia. Sentido, está aqui. Presença. Aqui não se diz presença secreta e visível. Dicionário algum faz essa besteira, essa afronta.
Esse assinte, a língua grega e também a língua portuguesa. Somente presença. Vem na sequência aqui. Vinda, chegada, volta. Visita real, aqui historicamente. Chegada de um rei, etc. Quando um rei, no tempo bíblico, ia à guerra, na volta triunfal, como diz aqui, para vencer a guerra, ele não ia invisivelmente, ia corporalmente, montado num baita de um cavalo, não é? E ali o pelotão, soldados, guerreiros. Na sua volta, ele voltava com o mesmo corpo, porque ele deixaria o corpo lá onde guerreou, não é? A pessoa não deixa o corpo onde ela vai, o corpo vai junto, o corpo é a pessoa, não há pessoa sem corpo. Mesmo um defunto é um corpo, cadáver fértil é um corpo, tanto é que é colocado no caixão, sepultado, enterrado ou cremado. É ou não é, amigo? Não é, querida amiga? Então, repetindo, a leitura disso aqui é glorioso. Parousia, presença, vinda, chegada, volta, visita real, chegada de um rei. Pronto, parousia. Em mais de 15 versículos bíblicos, a palavra grega parousia refere-se à segunda vinda do Cristo. No contexto em que cada versículo é encontrado, não há como a pessoa entender, a não ser muito desonestamente, de propósito, ou por ter sido enganado ou enganada. Não há como entender que a palavra grega parousia, e em português vinda, significa vinda secreta, invisível, jamais. Mas, agora sim, Bíblia, anote. Testemunho de Jeová, sabe com quem eu tenho aprendido mais e mais Bíblia? Quer dizer, tem um pouco a aprender. Não é que eu me tornei o bom é sempre Deus, eu não, mas aprendo com ele na Bíblia, dicionários, etc. Eu tenho aprendido com o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Aqui, por exemplo, anote, amiga de Testemunho de Jeová, Assembleia, qualquer pessoa maravilhosa, católica, romana, anote, vamos aprender mais a Bíblia, por que não? Mateus 24, o em diante. Alguns versículos salteados, direi quais, querendo anote. Bastante atenção aí. Mateus 24, o em diante, nessa leitura. Jesus ia se retirando do templo. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para mostrarem a estrutura do templo. A estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte dos Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Essa é uma pergunta, poderia ser, não mudaria o sentido, mas é uma afirmação. Sinal da tua vinda. Vinda em português, em grego a palavra elucidada há pouco, a palavra grega parousia. Que sinal haverá da tua parousia, da tua vinda, parousia e do fim dos tempos? Agora, ainda em Mateus 24, anote, versículo 27. Aqui a coisa fica gloriosa, bem apertada, mas, porém, ensinando e não humilhando o testemunho de Jeová. O Cristo aqui dá um aperto no testemunho de Jeová. E também quem prega sua vinda será, sua segunda vinda para o futuro será secreta e invisível, assim como a testemunho de Jeová. Anote, Mateus 24, versículo 27. Enquanto isso, querido amigo, também querida amiga, você é pessoa inteligente, católico romano, você é protestante, evangélico e tal, você é kardecista, não importa, que maravilha, não? Anote não, desculpe, você não fala anote não, que viciado, fala anote, escreva, agora não. Sim, já anotou, não? Então tudo bem, Mateus 24, 27. Diga aí, que sem retórica e pensamento, ou até mesmo dialogando brevemente com alguém ao seu lado, a família e tal. Você já viu um relâmpago invisível? Eu não. Quando eu vi, presenciar e enxergar um relâmpago invisível, se a minha esposa estiver ao meu lado e eu falar, olha, acabei de vir enxergar um relâmpago invisível, ela poderá, então, estar precisando de internação no manicômio. Ficou doido? Como doido? Estaria, né? Doido, ou mais do que doido, quase doido. Como alguém enxergaria o que é invisível? A pessoa não enxerga o que é invisível, tem que ser matéria. Eu enxergo nuvem branca no céu, ao pôr do sol, nuvens coloridas, lindas, o céu em Goiás, muito lindo, Brasília também. Não se enxerga o que é invisível, não é? Você não vê, não sabe o que é, não viu. Então agora lendo,
Mateus 24, 27. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ensinarmos a Bíblia, nesse mundo vai protestante, evangélico e tal. Mateus 24, 27, leu. Dizendo Cristo, hein? Pois assim como o relâmpago, pois assim como o relâmpago sai do Oriente, mas não se mostra por ser invisível até o Ocidente, assim será também a vinda, parousia do Filho do Homem, secreta e invisível. Será? Tá ficando doido, meu Carvalho? Parece que bebe. Eu me lembro que bebi um gole de cerveja. Agora sim, lendo. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, se mostra, M-O-S-T-R-A, mostra. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda, parousia, vinda do Filho do Homem. Comparação aqui é impressionante, não? O relâmpago não é invisível. A propósito, vamos ao dicionário, qualquer dicionário. Por exemplo, Aurélio Buarque, Solano Ferreira, qualquer um, Adolfo Lúcio e tal, Aldrinho Freire, dicionário. Relâmpago, no verbete relâmpago, você diz: clarão instantâneo, proveniente de descarga elétrica atmosférica. Se você não vê o clarão, não sabe o que é clarão. O escuridão, não é? Relâmpago, clarão instantâneo, proveniente de descarga elétrica atmosférica. Relâmpago. Assim será a vinda, disse ele, o Cristo, do Filho do Homem, na sua vinda, parousia. Além disso, sabendo que o relâmpago não é secreto ou invisível, eis aqui uma palavra do Cristo relativa ao verbo mostrar. Mostrar. Relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim também, se mostrando, sendo enxergada, vista, presenciada por toda a humanidade que estará viva, evidentemente, naquele dia. Eis que ele virá com as nuvens, todos os olhos o verão. Então apareceu, não era invisível, era corpóreo, mas a distância é que produz essa aparente invisibilidade, não é? A distância. Eu não estou vendo algum vizinho meu, à esquerda, direita, atrás, aqui de onde eu moro, em Sérgio Goiás, na frente, não. Devo estar dentro da casa dele. Teria que entrar lá, se ele permitir, não é? Claro que isso aqui é hipotético, ilustração. Aí eu veria o vizinho, apertaria a mão dele, boa noite, que é noite, não é? Quer dizer, tarde no caso, boa tarde e tal. Se é de manhã, bom dia e tal. Então, que maravilha, não? Bom, ainda em Mateus 24, versículo 39. Mateus 24, 39. Anotou para bem, eu leio. Falando sobre o dilúvio e tal, o tempo do Noé, é melhor que eu leia do 36 ao 39, anote com o texto, que está anotando, eu vou ser mais uma aula de Bíblia. Mateus 24, 36 a 39, anotou para bem, inicio a leitura. Exortação à vigilância. Quanto ao dia e a hora da vinda do Cristo, não é? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vá pensando aí, o senhor Noé, que construiu a arca durante 120 anos, aquele imenso navio, se não era invisível, se ele tinha um corpo. Se a arca foi construída também secretamente, visivelmente, impossível, não é? Tanto é que se diz em Gênesis 6 que Deus fechou a porta da arca por fora. Porta é madeira, é matéria, não é? Nada secreta, nada invisível. Se a porta é invisível, por que não existe? Se existe, claro, que é visível, matéria. Como foi nos dias do Noé, assim será também a vinda, parousia do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Se a arca fosse invisível, como é que Noé acharia a porta, né? Ficaria tateando como um cego e nunca entraria. Ele entrou porque a arca, madeira ali, resistente e tal, visível, matéria. E não perceberam pela invisibilidade da arca, não, porque estavam fostos no picado das paixões do mundo. E não perceberam até que veio o dilúvio, uma chuva imensa. Não existe água invisível, mesmo vapor é visível, não é isso? Garoa e tal. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos perdidos, morreram afogados, dilúvio universal. Assim será também a vinda, parousia do Filho do Homem. Nada de secreto, nada invisível.
Aqui se exorta o povo vigilância, ou seja, vigiar, para quando Cristo vier, não pega a pessoa desprevenida, perdida, desde o fechamento por graça, o que ocorrerá um ano antes da volta do Cristo, assume por outra ocasião e por agora apenas para si. Voltando ao livro aqui do Testemunho de Jeová, capa verde, aqui, coisas em que é impossível que Deus minta, capítulo 17, capítulo titulado A Volta do Profeta Maior do que Moisés. Referência aqui a trancos e barrancos é ao Senhor Jesus Cristo, a vinda, a volta, a parousia, e também em grego na Bíblia, epifania, foliros e apocalipse, palavras que deixam mais forte a questão da visibilidade, jamais invisibilidade da volta, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui o Testemunho de Jeová zomba, tira um sarro de quem crê que o Cristo virá, assim como subiu corporalmente. Ele diz que quando o Cristo voltar ao céu, não precisa mais de corpo, que não tem mais corpo. Errado? Mentira! Que o Cristo não tem mais corpo, não precisa mais de corpo. Eles até dizem que não precisa de corpo, que não virá para morrer novamente pela humanidade. Sim, Testemunho de Jeová. A morte do Cristo na cruz foi única. Ele não terá que sacrificar-se em cruz, no outro local, estaca, como se ensina, não estaca no madeiro, pela humanidade novamente. A sua morte na cruz foi mais do que o suficiente para a salvação de toda a humanidade perdida de todos os tempos. Suficiente, porém Maurício se perde mesmo assim, porque não aceita, não acata a graça do nosso Deus. O Cristo alerta-nos sobre isso. Lembra-se da passagem? Muitos são chamados, poucos porém serão escolhidos. Muitos são chamados, poucos porém serão escolhidos. Por quê? Porque Deus amou o mundo e ama ainda, e ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Desculpe, eu mexi aqui no botão no fundo musical, que fiquei no ligeiro dúvida, mas na verdade dúvida que foi bobeira, novo necessidade. Desculpa, mas tudo bem. Então, a vinda do Cristo não será secreta, não será invisível. Isso em português, quanto mais para quem conhece grego, quais são as 4 palavras que você encontra em versículos em português, vinda, e em grego, ou é parousia, ou é epifania, ou é fuderosis, ou é apocalipse. Nada de algo secreto, nada de algo invisível. Então o Testemunho de Jeová argumenta aqui que o Cristo não tem mais corpo. Errado. Vejam se ele tem ou não tem mais corpo. Até porque o Filho do nosso Deus, membro da Trindade, desceu da Nova Jerusalém. Sim, ele desceu secretamente, ninguém o viu descendo. Adentrou o útero da Virgem, da nossa irmãzinha cristã Miriam, em português tem dito na adaptação ninguém chamaria, e ali se fez um de nós, um bebê. Não houve sexo entre José e Maria, não houve sexo, relação conjugal, sexual entre o Espírito Santo e Maria, não houve, mas foi gerado pelo Espírito Santo, Filho do nosso Deus, como um bebê. 9 meses de gestação normal, nasceu lá em Belém, tempo de recenseamento e tal, conforme ordenado pelo imperador César Augusto. Nasceu, José levou num jumento, burrinho lá, um jumentinho, um jumento, nasceu lá numa gruta, uma caverna, o menino Jesus, como homem, antes era apenas Deus eterno, membro da Trindade. Aí tornou-se um de nós, não perdeu a divindade e deidade, não deixou de ser Deus, porém assumiu a forma humana e com o corpo de homem está no Nova Jerusalém, à direita do Pai, intercedendo por nós. Procurando aqui uma passagem de Paulo em Timóteo, ou é 1ª ou 2 Timóteo, já direi, eu sempre confundo, desculpe. Parece que é 2 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 5. Essa passagem é fortíssima, de fato não posso deixar de lê-la. Então é a 1 Timóteo, desculpa aí, mas dará tudo certo. 1 Timóteo, isso, breve dúvida que acabou de ser sanada, pode anotar querendo, porque é isso, pode confiar, pode anotar. 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, versículo 5.
Leio. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Alô, alô, testemunho de Jeová, está aprendendo? Tem que ser humilde para aprender. Não é comigo aprender, é com a Bíblia que eu aprendi. É com a Bíblia, na Bíblia. 1 Timóteo 2,5. Que fortíssimo, amigo católico, não é amigo evangélico e tal, mesmo quando testemunho de Jeová, isso não é fortíssimo, irrefutável? É Bíblia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Já ouviu falar bobagem de televisão, de Hollywood e tal, não é sério? Na Mulher Invisível? Eu nunca assisti, você que existe, dê uma olhada para cá alguma vez. Mulher invisível, não existe. Mulher não é invisível. Senão como saber se é mulher, se é homem, se é trans? É ou não é? É seriedade. Homem invisível também, assim como mulher invisível, não existe. Não existe homem invisível. Se é homem, é porque tem corpo. Até porque você precisa ver o corpo da pessoa. A ver, pessoas se enganam, não é? Que parece homem, mas é mulher, parece mulher, mas é homem. Do jeito que o mundo anda, tão podre, terrível, nojento, não é? Deus não livre, Deus livrado. Mas Deus ama o pessoal mesmo assim, não é? Se Deus não amasse a pecadores, quem salvaria? Não é amigo, não é querida amiga? Então, homem invisível não existe. Para você saber que é homem, tem no mínimo que enxergar a pessoa e ouvir a sua voz, se bem que a pessoa pode se enganar. Eu tinha escritório evangelístico na rua Barão do Tapetininga, centro de São Paulo, capital evidentemente, que eu explicava o Apocalipse da praça, já estava no rádio há muitos anos, em São Paulo. Então, eu estava esperando o farol ficar verde para nós pedestres, para ir ao escritório, porque naquele tempo tinha um bip, lembra do bip, o pager? Então eu pagava mensalidade, recebia recados e tal, tinha que usar orelhão para ouvir os recados, coisas assim. Eu ia ali, Silveira Martins, centro de São Paulo, capital, depois da Praça República. Aí duas loiras na minha frente, e o farol estava demorando para nós pedestres. Eu estava pensando que eram duas gatas, não, porque não, eu não cobicei, claro, ainda bem, não é? Deus me livre, eu não cobicei, eu tive desejo algum, mas eu estou relatando. Eu não minto, então, se eu houvesse cobiçado, eu não diria aqui, eu ficaria quieto, não. Mas aconteceu isso. Duas loiras bonitas, cabelão no meio das costas e tal. Aí de repente uma delas falou a outra: ai, mas que farol demorado. Deu para entender, não é? Eram dois loiros. Misericórdia, come corda, sem corda. Então essa aparência engana. Mas quanto ao Cristo, não é engano. Homem tornou-se um de nós. Tanto é que o Cristo fala dele como filho do homem. Há pouco era até versículos onde ele fala na sua volta, sua segunda vinda, como quando o filho do homem vier, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, visível, corpóreo, homem, barba, talvez cabelo nos ombros, não importa. O Cristo era cabeludo, não importa, não é ponto para nossa salvação ou perdição. Então, o Cristo não abandonou o seu corpo de homem. Continua, acabei de ler. Há mais passagens sobre isso. Cada uma mais forte que a outra e cada outra mais forte que a uma. Mostrando que o Filho do nosso Deus tornou-se homem, continua como homem. Repito, pela Bíblia, uma ideia minha. Não perdeu a divindade. A sua natureza é dupla. Católicos creem assim, estão corretos. Parabéns, católicos. Evangélicos, exceto o testemunho de Jeová. E também kardecistas e tal. Budistas, islâmicos, os que não tanto também. Cremos sim corretamente que o Cristo é homem, sem pecado, sem defeito algum do caráter, sem mancha. Não deixou de ser Deus, mas tem natureza corpórea dupla. Era homem, era Deus eternamente, tornou-se homem desde que nasceu da Santa Virgem Miriam, popularmente português Maria, Gruto Belém. 33 anos mais ou menos por lá, crucificado, sepultado, ressuscitado, voltou ao direito do Pai, ao trono, lá está, como nosso intercessor. Ele é o único mediador entre o nosso Pai Celestial e nós, seres humanos pecadores, e é um dos nossos dois intercessores, porque nós temos dois intercessores, conforme o versículo em Isaías 53, e vários versículos em Romanos capítulo 8, 26 a 34, onde se trata o Cristo como um dos dois intercessores. O outro nessa passagem é o Espírito Santo que intercede pelos santos com gemidos inexprimíveis. Então ele é homem, ele tem corpo de homem, embora sem pecado, não ter deixado o corpo e agora vive corpo espiritual, invisível, secreto, nada disso.
Deus, o Pai tem corpo, o Espírito Santo tem corpo, o Filho tem corpo. O único que tornou-se homem da Trindade, o Filho, o Pai não, o Espírito Santo não, o Espírito Santo não, o Filho. Os anjos têm corpos, parece que de fato tem asas, alguns refutam, mas não importa, eu creio que tem asas, potentíssimos serafins e querubins, anjos poderosos e tal. Então, que maravilha, não? Filho do homem não deixou de ser Deus. Homem tem corpo, nada de secreto, nada invisível. Aqui na sequência, neste livro, Testemunho de Jeová, estou deixando de ler porque era tempo. Eu trato disso há 53 anos, no rádio há quase 39 anos, não criticando, repito, apenas ensinando. Aqui, Testemunho de Jeová argumentam que a segunda vinda do Cristo ocorreu, e dão aqui a data, 5 ou 6 páginas aqui, ele dá uma data, como em vários outros livros de Testemunho de Jeová que eu tenho ali. Dá uma data da vinda secreta, invisível, ou seja, apenas espiritual do Cristo, cumprindo a sua segunda vinda para voltar, vir e levar o povo salvo para o céu. Aí outra questão sobre 144.600, que fica para outra ocasião, nessa série aqui. Isso aqui vai longe. Talvez farei mais 10 ou 12 programas sobre isso. Não tenham pressa. Não tenham pressa. Creio que meu fim também não tem pressa. Para ser inimigo da perfeição, da locução, da afeição, etc. Não é? Não tenham pressa. Cada aula de Bíblia profunda, e o povo que de fato ama a Bíblia vai aprendendo mais e mais. Eu confirmo que já sabe. Eu nunca pretendi ser o único conhecedor, não. Até um debruçado em cima da Bíblia, mais de 53 anos. Leio a Bíblia desde meus 5 anos de idade. Mas comecei a me aprofundar nos meus 19 anos em Brasília. Já tenho 73. Então, um bom conhecimento, não com honestidade. O que mais vale não é tanto conhecimento profundo, largo, e sim a honestidade ao ler, entender, respeitar a gramática e explicar fielmente, sem demagogia, sem hipocrisia, sem falácia, sem heresia, sem falsidade, a Bíblia Sagrada. Eu explico a Bíblia como se percebe tópicos para o assunto. Então, eu pego o assunto, fica aquele assunto um bom tempo. Um bom tempo. Então, aqui argumentam que o Cristo voltou espiritualmente, sem sair do céu, sem levantar-se do trono à direita do Pai. De uma data aqui, em 1º de outubro de 1914. Como chegaram a essa data? Os fundadores, Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, depois Joseph Rutherford, depois Benjamin Franklin, Joseph Franklin, né? Não tinha que dar os nomes, que isso não importa tanto sobre os fundadores, mas sim sobre a doutrina, o ensinamento, a interpretação. Só que tal interpretação vem dos fundadores. O original, quer dizer, quem elaborou essa religião nos Estados Unidos foi um estadunidense chamado Charles Taze Russell. Quando ele morreu, veio o seu sucessor, o Joseph Rutherford, um juiz de direito dos Estados Unidos, Rutherford. Depois Franklin, e atualmente eu não sei quem é o chefe da Testemunho de Jeová dos Estados Unidos, não importa, não vou pesquisar porque não vê o caso. E se a interpretação bíblica, esse é o que eu sentido aqui profundo, é isso, a interpretação. Então, creem e falam de portão em portão, literatura, Testemunho de Jeová, que isso aí de nós evangélicos, católicos, protestantes, pentecostais, estamos aguardando a segunda vinda do Cristo. É balela, bobagem, porque ele já voltou. Tal segunda vinda já ocorreu. E eu explico aqui que ele voltou, ele veio sem sair do trono, ou seja, ele voltou a sua atenção, ensino aqui de Jeová, ao planeta Terra. Errado, mentira, mentira. O Cristo não voltou a sua atenção para nós seres humanos, o planeta Terra, a partir de 1º de outubro de 1914, não, porque a sua atenção, preciosa amiga, querida amiga, já era voltada para a terra com amor, carinho, graça e misericórdia para a salvação. Por quê? Vamos ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 13, depois versículo 14, querendo anote. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 13 e 14. No princípio era o verbo, palavra grega logos. Esta palavra refere-se ao Filho do nosso Deus, ao Filho mesmo da Trindade. No princípio era o verbo logos, e o verbo estava com Deus. Deus, a palavra grega teos, referência ao Pai. O verbo estava com Deus, duas pessoas, dois seres. Se eu estou com a minha esposa, viajando na cama, ou no mercado, na feira livre, ou andando por aí, por lá, por lá, então ela é ela e eu sou eu. Se estou com ela, eu estou sozinho, eu não estou com pessoa, eu não estou comigo, é impossível. Eu não sou duas pessoas, um já dá trabalho, não é, amigo? Temos que cavar, imagine dois. Eu não sou duplo, eu não sou gêmeo, não tenho um irmão gêmeo. Minha mãe nunca deu à luz gêmeos. Seria uma maravilha, mas não, eu sou único. Então,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e agora que vem a coisa fortíssima, que todas as coisas foram feitas por Ele que é o Verbo, o Filho do nosso Deus, membro da Trindade. E o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, o Filho, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Colossenses, Hebreus, que estavam no início desses livros, essas cartas, não, Filipenses, Colossenses, falam que de fato Ele fez até os anjos potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. O Pai perdeu o poder, teve que se virar com o poder do Filho? Não. Os três têm poderes iguais, sempre tiveram poderes iguais. O Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos não. Os anjos criados são poderosos, mas não são todo-poderosos. Somente Deus é o todo-poderoso. Então, o Cristo não veio, não voltou a sua atenção para a terra em 1 de outubro de 1914, porque a sua atenção sempre tem voltado para a terra. O Filho do nosso Deus é quem se comunicava com Adão e Eva no Éden antes do pecado. O Filho do nosso Deus se comunicou com Adão e Eva após o pecado, matando o primeiro animal, foi a primeira morte do planeta Terra, o cordeiro, do qual ele tirou a pele, fazendo vestes toscas, rudes para Adão e Eva. Então, antes falou, por que escondeste? Acaso, né, quem te fez saber que estavas nu e tal coisa assim? E prometeu que viria um Salvador. Gênesis 3,15, deu rei depois a promessa do Redentor, o Filho do nosso Deus, que era ele mesmo falando, Filho do nosso Deus. A comunicação entre o Pai e os seres humanos criados, desde Adão e Eva, sempre foi feita pelo Filho. A Bíblia está aivada por versículos bíblicos atinentes a isso. Noutra ocasião, estarei demonstrando isso cabalmente. Hoje não, que estarei fugindo tanto aqui do tema. Quero ficar no tema e fico até o complemento, que faltam uns 6 minutos, só que eu tenho um louvor para executá-lo, atinente ao assunto, ilustrando isso, louvor maravilhoso. Então tudo bem, tranquilo, assim eu prossigo. O Cristo não veio, não voltou a sua atenção espiritual para a terra em 1914. Quando ele vier, ele deixará o trono do Pai, se levantará do trono do Pai, onde está assentado ou sentado, onde esteve sentado antes de vir à terra e fazer-se um de nós homem e tal, vivendo lá naquele pessoal que se junta aquele pessoal Palestina, Judéia, Jerusalém, aquela cidade, Betânia, Cafarnaum e tal, durante aqueles 33 anos, desde que nasceu, claro, e pregou o evangelho do reino durante 3 anos e meio após seu batismo, enfim, não, e voltará. E então, o Senhor Jesus Cristo sempre teve sua atenção voltar para o planeta Terra. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e tal, e ele veio voluntariamente, não foi forçado, porque Deus enviou, dizendo ele, hein? Ele quem fala isso em João 3, 16, 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cada animal morto, inocente, especialmente o cordeiro, representava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o seu primo, o profeta, à beira do Jordão, João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro cordeiro morto no Éden, após o pecado do casal, antes que Deus retirasse o casal do Éden, porque tornaram-se pecadores, não poderiam continuar ali, inclusive alimentando a árvore da vida, da qual participaram por algum tempo. Então, o cordeiro ali no Éden representava o futuro cordeiro, o animal simbólico, que foi morto então nos tabernáculos terrestres, templo judaico, durante muito tempo, e que perdeu a validade desde o Cristo, o verdadeiro cordeiro, morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade, onde o seu puro e precioso sangue foi vertido em prol de todos os seres humanos, da minha pessoa, minha família, de você, querido ouvinte, querida amiga. Morada FM 97.9 de Milson Carvalho, Escola Bíblica Dominical, aula de Bíblia. Foi aqui apenas uma introdução quanto a esse assunto. Próximo programa, sempre como agora, Morada FM, Realma, Goiás, 97.9. Então o próximo programa, sempre como agora aos domingos, 13 às 14 horas, prosseguirei com esse assunto, esse autor na Bíblia, e refutando este livro que é grandemente mentiroso, acerca de Cristo ter vindo, voltar a sua atenção espiritual, sem ter vindo corporalmente à terra, em 1 de outubro de 1914, não há data para a volta do Cristo, seja realmente vindo corporalmente à terra, acompanhado pelos anjos,
você voltando a sua atenção. Não há dado para a vinda do Cristo. Por quê? Inclusive, o testemunho de Jeová deve reconhecer isso, não é? Que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, e então virá o fim, ou seja, então Cristo voltará. Contradição no testemunho de Jeová, por quê? Continuam dizendo que trazem as boas novas do evangelho do reino, portão em portão. Mas se o Cristo veio em 1914, para quê? Perderam tempo. Não adianta mais pregar o evangelho, não é mais preciso, situação definida, não é? Querido amigo, querida amiga. Então a Bíblia que vale. Brilha a glória eterna.
fique com esta luz somente com você. Avise seus amigos sobre este programa. Deus te use. Pela graça do nosso Deus e dos membros da Armar, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir a nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. ZYO 459. Alvorada FM 97,9. Tá na Alvorada? Tá na melhor.